abençoe. Glória a Deus. Pode ser para a igreja. Agora a parte de dízimo e oferta, agora é eletrônico, não tem jeito. O mundo está se evoluindo, né, de tal maneira que dinheiro físico ninguém anda mais. Então, como ofertar? Como semear na casa do Senhor? Então, aprenda a ter aplicativo no seu celular para você trazer sua oferta em Pix. Agora eu tentei fazer pelo Pix lá, acho que a claridade não deu. Mas tem a tela do computador aqui. Você vem com o seu celularzinho aqui, com o Pix. Aquilo que Deus propôs no teu coração, vem na tela, Pix, põe o valor que Deus propôs no seu coração. Então não deixe de semear a tua oferta. Gálatas capítulo 6 diz: aquilo que a gente semeia na carne, a gente colhe na carne, mas o que semeia no espírito, a gente colhe no espírito. Então quando a gente semeia a oferta, devemos ofertar no espírito, na casa do Senhor, e tenha certeza que o Senhor vai te abençoar. O propósito da oferta não é receber bênção do Senhor, mas é aprender a ser generoso. É a nossa generosidade que está em pauta. É isso que o Senhor busca em nossas vidas. Que a Bíblia também diz: pois é melhor dar do que receber. Então põe no seu coração em semear na obra do Senhor. Coloque no seu coração que a generosidade daquilo que o Senhor tem sido generoso com você. Aí eu coloco a questão: será se Deus fosse generoso de acordo com a tua generosidade, como é que seria a sua vida? Só fica isso no ar, depois você pensa nisso. Que não é para isso que a gente veio ministrar. Mas a gente vem falar aquilo que Deus vem falar no nosso coração. Amados, vamos ser breve. O pastor falou: olha, hoje é culto de ceia, não adianta pregar 1 hora, 1 hora e meia. Então vamos ser bem breves. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Já abre o tablet aqui, já está a cara da esposa aqui, para não esquecer dela, tadinha. Queria ter vindo hoje. Pastor, até a esposa queria faltar hoje no serviço. Eu falei: mas se você faltar, está arriscado a você perder suas férias. A gente não consegue ir lá no RRI. Ela: é verdade. Mas mandei o link para ela do culto, para que ela possa assistir em casa. E da mesma forma, amados, você recebe o link do culto online. Então faça um evangelismo. Ministério não depende de placa de igreja, não depende de púlpito, nem do pastor. O seu ministério você exerce de acordo com o que o Espírito Santo ministrar no seu coração. Então uma forma de você usar seu ministério é você pegar o link do culto, que é colocado no grupo da igreja, e distribui. Passa para os parentes que estão em casa, para aqueles irmãos que não vieram. Passa o link para eles assistirem em casa. As pessoas doentes que estão nos hospitais, para que possam receber da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Passando pelo processo. Decisões difíceis para se ter uma vida mais fácil, mais tranquilo. Então diga comigo: decisões difíceis para ter uma vida tranquila. E decisões fáceis geram uma vida difícil. E é isso que nós vamos estudar hoje na palavra do Senhor. Jesus teve que escolher um caminho a seguir, porque Jesus sabia que tudo tem um preço. Tudo na nossa vida tem um preço. Você quer louvar o Senhor? Vá se aplicar no estudo da música. Você quer fazer algo bonito para o Senhor no louvor? Ensaie. Não é chegar aqui: glória a Deus, vamos cantar e tudo errado. A gente exige do Senhor que Deus faça o melhor para nós. Então devemos nos esforçar, pagar o preço para fazer o melhor para o Senhor. Eu vejo aqui as crianças, adolescentes aqui dançando aqui na frente. Elas ensaiam. Não é assim: a Deus dará. Se prepara, paga o preço. A mesma coisa, você quer pregar a palavra do Senhor?
você tem que parar. Você vai perder uma noite de sono, você vai perder um momento no seu dia para você estudar, para você meditar, para você orar, para você se consagrar. Não é chegar aqui em cima no púlpito, pega aqui, glória a Deus, aleluia, e... Não, há um preço a ser pago. Algo que nós precisamos, são decisões difíceis que nós devemos tomar para chegar a ter uma vida tranquila. Assim fez Jesus. Para ser rápidos, Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Filipenses 2, 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a sua forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Bendito Deus, eterno Pai, fale aos nossos corações nesta manhã de hoje, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz. Que não seja a voz do pregador, mas que seja o Teu Santo Espírito tocando em nossas vidas nessa manhã de hoje. Te agradeço porque já recebeste os nossos louvores e a nossa adoração. E neste momento pedimos, fala, Senhor, que nós estamos prontos para Te ouvir na manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E no texto ele revela 4 sentimentos, 4 atitudes, 4 situações que Jesus passou para alcançar, para pagar o preço, decisões difíceis, para que ele pudesse ter resultado, vitória. Sem esses passos, não haveria o resultado, vitória. O primeiro sentimento é renúncia. Ou seja, ele poderia simplesmente ter renunciado à sua posição de poder, ou ele poderia não ter aberto mão. Não, eu sou filho de Deus e vou fazer o que tem que ser feito para alcançar como um atalho as coisas de Deus. O segundo passo é a humildade. Jesus se humilhou. E às vezes ele poderia ter utilizado o orgulho. Às vezes o Senhor buscou se esvaziar. Mas ele poderia ter usado suas credenciais, para ter passado um atalho. Eu sou filho de Deus. Aquela vez que estava na cruz, lá o fariseu, tu não é o filho de Deus? Desce da cruz que a gente vai criar, vai crer em ti. Eu sou o filho de Deus. Então vou descer da cruz para que todo mundo creia em mim. Mas isso seria um atalho. Ele não seria uma decisão fácil para chegar ao reconhecimento. Mas não, Jesus se esvaziou para poder cumprir o propósito de Deus, para poder chegar à vitória verdadeira. E por último, a obediência de morte e morte de cruz. Ele poderia ter desobedecido. Qual seria o resultado da desobediência de Cristo? Ninguém seria salvo. Mas ele continua sendo filho de Deus. Se ele tivesse passado dele o cálice, como na oração do Getsêmani, se ele tivesse descido da cruz, Jesus deixaria de ser Deus? Não. Ele precisava ter passado por toda essa tortura. Ele precisava ter sido moído, massacrado, dilacerado?
Não. Simplesmente ele poderia ter descido da cruz ou nem chegado à cruz. Podia ter falado: que morra essa humanidade, porque estou garantido no reino dos céus como filho de Deus. Mas não, Jesus não quis tomar o atalho. Jesus pagou o preço, passou pelo processo e no final recebeu a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E um exemplo desse texto de Filipenses, uma aplicação do texto de Filipenses, nós vemos em Lucas capítulo 4. Quando Jesus foi confrontado no deserto e foi tentado pelo diabo. E ali o diabo o colocou em situações em que ele poderia ter tomado o atalho para alcançar uma exaltação. Lucas capítulo 4, nós vemos que o diabo chegou para Jesus e falou: olha, está com fome? Transforme essas pedras em pães. Jesus poderia ter usado os seus poderes, ele estava com fome. Era uma porta aberta para Jesus aplacar a sua fome depois de 40 dias. Jesus poderia, ele tinha todo o poder. Mas ele preferiu não usar, renunciar a esses poderes. E respondeu ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Glória a Deus. Em nossas vidas acontece a mesma coisa. Quantas vezes nós passamos por problemas, por processos de dificuldades, e nesses processos de dificuldades queremos usar a força do nosso braço, queremos resolver do nosso jeito. A gente escuta lá: falaram mal de você, pois eu vou lá tirar satisfação, eu vou lá resolver. Olha, fulano fez isso, eu vou lá e eu vou botar ordem no negócio. Nós queremos usar a força do nosso braço e deixamos de renunciar a estas coisas para que Deus venha na sua frente e resolva os seus problemas. Quantas e quantas vezes colocamos os carros na frente dos bois? Queremos resolver do nosso jeito, porque achamos que o nosso jeito é o melhor. Mas será se o jeito de Deus é o mesmo jeito que o seu? Quantas e quantas vezes deixamos de permitir o Senhor de fazer a situação, porque às vezes o Senhor permite que lutas e dificuldades chegam na tua vida, para que você possa crescer, ter maturidade, suportar, esperar no Senhor, até que o Senhor resolva o teu problema, a tua situação. Mas nós não, ansiosos como somos, não, eu vou resolver do meu jeito, não vou esperar nada, eu vou lá e vou resolver. O Senhor pede hoje para você: renuncie às tuas forças, renuncie o teu conhecimento, permita que o Senhor venha agir na sua vida, permita que o Senhor solucione o teu problema, deixa Ele no controle do barco. Os discípulos estavam no barco, o barco sendo batido pela tempestade, eles conseguiram resolver o problema? Eram pescadores, eram pessoas que navegavam, eram profissionais na área da navegação. E mesmo assim eles falaram: Jesus, vamos morrer. Nenhum conhecimento que eles tinham era o suficiente para livrá-los da morte. Até que Jesus se levantou e Ele resolveu o problema. Aquieta-te vento, aquieta-te o mar, louvado seja o nome santo do Senhor.
Agora imagina se os discípulos falam, não, deixa Jesus aí que a gente resolve. Estamos acostumados. O barco é meu, eu sei como mexer. Estava todo mundo no fundo do mar. E assim é na nossa vida. Queremos usar a força do braço para vencer. Só que a vitória não será perfeita. Ela vai causar consequências. Mesma coisa. Você tá com problema com alguém. Você vai lá resolver com a pessoa. Na ignorância. Na força do seu braço. Você pode até resolver. Mas a pessoa vai ficar tão chateada com você que nunca mais ela vai falar com você. Renuncie à força do seu braço. Jesus escolheu o processo, não escolheu o atalho. Então resolva passar pelo processo e não passe pelo atalho. A segunda prova que Jesus passou é adorar ao diabo para que esteja para ele toda a glória do mundo. O diabo falou, olha, se prostrar a mim e me adorar, tudo isso que foi dado por Adão a mim, te darei. Ué, aquilo que Jesus veio em salvar a humanidade, não era resgatar que este mundo que estava na mão do diabo voltasse às mãos do Senhor? Era um atalho. Olha, Jesus, você não precisa passar pela cruz, você não precisa passar por humilhação, você não precisa nem morrer, só dobra o teu joelho. Olha aqui o atalho, olha um atalho para resolver a tua situação. Jesus respondeu, só o Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. Muitas vezes nós fazemos concessões para a carne e para o pecado. Fazemos concessões, permitimos que as nossas emoções, permitimos que os nossos erros, que as nossas falhas venham à tona, ao invés da gente fazer a vontade do Senhor. Queremos pular etapas, cedendo às paixões. Jesus poderia ter pulado etapa, mas ele preferiu pagar o preço de morte e morte de cruz, para que ele tivesse verdadeiramente a vitória, sem pular etapas. E muitas das vezes, nós pulamos etapas. Queremos o atalho, queremos as decisões fáceis, achando que com as decisões fáceis, vamos chegar no nosso objetivo. Mas ledo e o engano, decisões fáceis nos traz uma vida difícil. A última prova, o diabo colocou Jesus num pináculo do templo, na parte mais alta, e disse, se atira, porque darás ordem aos seus, Salmo 91, né? Darás ordem aos seus anjos, que não tropeçarás em pedra alguma. Tu não é o filho de Deus? Jesus tinha outra encruzilhada, outra decisão a tomar. Esvaziamento de todo o seu poder, ou abusar do seu poder de filho. Jesus poderia. Não, realmente, vou me jogar daqui. Vou provar para você, diabo, que eu sou o filho de Deus, que os anjos me servem, que a palavra de Deus está correta. E olha que o diabo usou a própria palavra do Senhor. Não usou nenhuma palavra de maldição, não usou nenhuma palavra contrária, não usou nenhuma blasfêmia, nem heresia. Usou a própria palavra do Senhor. Isso mostra que o diabo sabe mais a Bíblia que você, viu? Se você não lê a Bíblia, se você não busca, se você não vem para aprender, se você não vem nos cultos, o diabo sabe mais da Bíblia do que você. Então Jesus, ele poderia abusar do seu poder de filho ou esvaziar do seu poder. E o apóstolo Paulo disse, esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a atitude de se esvaziar.
Muitas das vezes a gente abusa do poder de filho. Queremos que Deus solucione no nosso tempo os problemas. Vem a situação e não temos paciência para aguardar e esperar a mão do Senhor chegar. Isso já aconteceu comigo. Meu filho no hospital, e eu orava: Senhor, se o Senhor não curar meu filho hoje, eu vou sair da igreja. Eu fiz isso. Eu imagino Jesus rindo da minha cara. Tu não vai sair. Tanto que eu estou aqui. E ele não foi curado naquele instante. Não foi. Porque o Senhor quer nos ensinar a esperar. Deus aproveita situações da nossa vida, dificuldades que passamos, para que a gente aprenda a perseverar, aprenda a orar, aprenda a esperar. Mas nós queremos o atalho, queremos que resolva agora, porque não pedi para ser. Eu sou filho, eu sou espiritual, eu estou na igreja, eu sou dizimista. Isso não tem nada a ver. É teu dever ser fiel, é teu dever ser dizimista, é seu dever estar na igreja, e isso não te dá honra nem mérito para alcançar a graça de Deus. Devemos aprender que não estamos maduros ainda para usufruir das bênçãos de Deus. Por isso que devemos esperar, por isso que devemos aguardar, por isso que devemos perseverar, sem pular etapas. Ou seja, com atalhos não haverá vitória. Pulando etapas da nossa vida, não teremos vitória. Com atalho, Jesus teria exaltação. Seria aclamado como Filho de Deus. Teria todo o poder e glória sobre a terra. Mas quem teria vencido era o diabo. O diabo teria vencido se Jesus pulasse etapa. E nós hoje estaríamos aqui brigando, caindo para o inferno, sem salvação. Passar pelo atalho não resolve situações, somente cria outros problemas. Problemas que você vai ter no futuro próximo. Você só vai empurrar o problema para frente, e eles não vão se resolver. Mas Jesus passou pelo processo. Filipenses capítulo 2, 9 a 11, para terminar. Nós vemos que, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, aleluia. Para que ao nome de Jesus, dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pular etapas, não há vitória. Mas passar pelo processo, pagar o preço, nos trará exaltação. Então, primeiro nós temos que percorrer, numa decisão difícil, tudo aquilo que devemos passar. Porque no final teremos vitória, e vitória verdadeira, vitória irremediável, vitória que não pode se transformar em derrota. Por isso, meus amados, no dia de hoje, nessa ceia do Senhor, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós faremos isso no dia de hoje. Então eu quero que você se examine. E eu quero que você pense. Você tem pulado atalhos? Você tem pulado etapas? Ou você tem se disposto a pagar o preço? Ainda há tempo de voltar e pagar o preço. Porque o povo de Israel, tentando fazer atalhos, Deus fez girar por 40 anos pelo deserto. E de repente você está girando na tua própria vida. Não sai dessa situação.
A porta não se abre, as coisas não acontecem, as coisas não se resolvem. Porque você precisa parar de pular etapas. Você precisa parar de querer um atalho. Você precisa pôr no seu coração que o preço a ser pago é passar pelo processo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero fazer um convite a você. Quero fazer um convite para você se examinar. Examine-se você a si mesmo. Eu não vou fazer o apelo para vir aqui na frente, porque o horário já está avançado. Mas quero que você, na hora de pegar o pão e o cálice, você se examine. Ah, amado, mas então não vou tomar ceia? A Bíblia diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo e tome a ceia. A partir daí, você vai se analisar e buscar a consertar a tua vida no altar do Senhor. Amém, meus queridos? Convidar o pastor Trazini. Para fazer a ministração da ceia, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Eu quero chamar os demais presbíteros que vêm aqui à frente, os diáconos que vêm aqui também, e nós vamos orar.